Olá, tudo bem? Como você passou esse mês? Estamos finalizando o mês de outubro, iniciando novembro, logo mais com o cronograma do mês de novembro. Para quem não me conhece, eu sou Gessamine, sou psicóloga e todos os meses tenho apresentado alguns vídeos para a gente refletir a respeito de alguns temas. E hoje tenho como convidado o Lucas, que eu gostaria que se apresentasse para logo mais a gente dar início no vídeo de hoje, introduzindo o tema. Olá, pessoal. Bom, meu nome é Lucas Quadros Gomes, sou psicólogo, formado pela FADERGS. Trabalho hoje em RH, trabalho em RH faz mais de 10 anos e com clínica também. E aí, clínica eu tenho 3 frentes, que é psicoterapia, avaliação psicológica e orientação profissional. Tenho especialização, pós-graduação em avaliação psicológica pelo CEF. E estamos aí, né, pela primeira vez, como convidado da Gessamine, para a gente bater um papo sobre o tema de hoje. Muito obrigada, Lucas, por estar participando aí dos vídeos e tenho certeza que vai contribuir bastante para a gente poder refletir acerca desse tema. Hoje nós vamos estar, então, conversando sobre o novo normal. Acho que é duas palavrinhas que temos ouvido, né, nas redes sociais e telejornais e etc., a respeito desse novo momento em que nos encontramos após um pico maior referente à pandemia. E ressaltando, né, nós somos do Rio Grande do Sul, do Brasil, então cada localidade vai ter os seus reflexos, mas o que nós vamos estar trazendo é mais dessa perspectiva, desse contexto que nos encontramos hoje. E também uma reflexão mais macro, dependendo do caso. E o que tu pensa a respeito disso, Lucas, desse novo normal? O que tu teria a nos trazer? A gente já está nesse novo normal aí faz 8 meses, né? Desde quando começou a pandemia, lá por 15 de março, mais ou menos, quando oficialmente o Brasil, pelo menos, iniciou na pandemia, né? Então a gente, acho que de uma forma mais concreta e mais palpável para todo mundo, o novo normal começa desde uma máscara, que virou um utensílio quase como um celular, digamos assim, quando tu vai sair de casa. Então, por mais que a gente veja ainda algumas pessoas na rua negligenciando isso, o que é uma pena, mas virou um utensílio como se fosse um celular, uma chave de casa, até um processo agora de aproveitar mais os momentos, assim, algo que a gente se fala há muito tempo, de aproveitar o hoje e não deixar nada para amanhã, e etc e tal. E como a pandemia veio de uma forma muito abrupta, assim, de uma pancada assim para todo mundo, bom, da noite pro dia ninguém mais sai, tudo fecha, é isso, ponto. E se tu botar o pé pra rua, o risco de tu contrair o vírus é altíssimo, e realmente é. E tem grupos de risco, então muitos de nós, né, a gente se inclui nisso, né, porque nós somos psicólogos, a gente não passou pelos perrengues da vida, mas de esse pensamento de o que eu posso aproveitar hoje, tanto para mim mesmo, quanto para os meus familiares, quanto para aqueles, principalmente grupos de risco, né, idosos, acima de 60 anos, quanto que a gente pode aproveitar os nossos avós, bisavós, pais, inclusive, que muitos perderam agora, nos últimos 9 meses, em uma questão de muito rápido, e falando também de uma forma do mercado de trabalho, as pessoas tinham emprego até início de março, depois do dia 16, início de abril não tinha mais, né? Porque negócios fecharam, empresas reduziram o custo, empresas
reduziram salários, empresas reduziram carga horária. Agora você teve que ir para fila do caixa, da Caixa Econômica Federal, buscar auxílio emergencial. Então, aquelas pessoas que, muitos de nós, que a gente não pensa financeiramente no futuro, porque, enfim, é algo, né, que imaginaria que iria vir um vírus que eu faria perder o meu emprego, perder minha estabilidade emocional e perder minha estabilidade financeira, né? E agora ter que depender de R$ 600 do governo, agora 300, né? Então, esse novo normal, digamos assim, então entende-se, claro, entre vários aspectos, desde algo muito concreto, como eu falei antes, de usar a máscara, que até chegar a vacina é um grande fator que inibe muito a transmissão do vírus, até um pensamento de afetivo, de aproveitar os momentos com as pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe quando esse vírus pode ser transmitido para alguém de uma forma sintomática e que desenvolva quadros mais problemáticos, e de pensar num futuro financeiro no sentido de, bom, se der qualquer problema, se vier uma pandemia de novo, eu pelo menos consigo segurar minhas contas e minha estabilidade pelos próximos 5, 6 meses, digamos assim, né? Então, acho que esses pensamentos vieram muito forte, né? Nessa reflexão, nesses meses. Claro que a quarentena foi muito forte para nós brasileiros no início, março, abril, maio, e aí depois foi desenrolando, né? Para começar a reabrir comércios, enfim, campeonatos de futebol, etc. E que hoje, 28 de outubro, a gente vê que não existe mais quarentena para muita gente, seja por uma questão de sobrevivência, ou seja, uma questão de negligência, acho que tem os dois. Mas a pandemia não terminou, né? Ela existe, vai continuar até surgir uma vacina, que existem muitas previsões, início final do ano, início do ano que vem, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem essas 3 frentes, uma coisa mais concreta, uma coisa mais emocional e psíquica, digamos assim, e uma coisa mais financeira, assim, de planejamento financeiro, planejamento econômico, digamos assim. Sim. Acho importante esse contexto que tu traz de diferentes frentes que se atravessam, se entrelaçam, se amarram, se desamarram, porque estão muito ligadas, né? E quando a gente fala sobre esse novo normal, por mais que a gente utilize, e falo a gente, porque culturalmente a gente acaba reproduzindo essa frase, novo normal, para falar depois da pandemia, né? Dessa nova ressocialização, etc. Mas esse novo normal, como tu bem trouxe, ele é desde lá de março. É um novo normal constante que estamos sendo apresentados e estamos lidando com isso da forma possível, diante das condições reais, e proporcionando, como tu bem trouxeste também, essas reflexões futuras, né? O que eu fazia antes que eu não faço mais e o que eu gostaria de me organizar para fazer futuramente. E dentre esse aspecto, eu fico pensando que o ser humano ele é muito autorregulador, assim, né? A gente vai se auto-adaptando às diferentes condições apresentadas no nosso meio. E que bom isso, porque a gente se auto-adapta mediante diversas situações apresentadas. E eu lembro de alguém me contando que, poxa, eu estava tão organizada agora em casa, trabalhando, já foi tão difícil essa transição de trabalhar externamente, passar a trabalhar em casa, e aí agora voltar a trabalhar novamente no local externo, né? Então, assim, essa autoadaptação
de se auto-organizar, de se autorregular dentro desses contextos de mudança, eles fizeram e fazem parte da nossa vida. E não só referente ao momento de pandemia, mas ao momento de vida. E às vezes a gente não se dá conta, acha que essa instabilidade se apresentou mais em função do Covid-19, mas isso poderia acontecer e aconteceu na nossa vida antes mesmo. Muitas pessoas estavam em um mês bem empregadas e perderam o emprego e tiveram que se auto-organizar depois. Mas a pandemia traz isso, um efeito em massa, que dá esse olhar mais intensificado sobre essa realidade. Mas isso não quer dizer que não existia essa instabilidade antes. Não existiu o Covid, né? Mas a instabilidade sempre existiu. Sim, sim. E quando a gente fala de emprego, assim, de coisas mais que está mais palpável, digamos assim, para a sociedade de uma forma geral, concordo muito no que tu diz de que desemprego sempre existiu, né? Ano passado tinham 13 milhões de desempregados, hoje estão em torno de 12, mas sempre existiu, né? A questão é que hoje, se eu sou demitido, tem aí, se não existisse pandemia, tá? Vamos supor que em 2019, se eu fosse demitido, eu teria várias opções, né? Não estou dizendo que seria fácil, né? Mas eu teria várias opções, vagas abertas a um montão. Quando tu é desligado em abril de 2020, várias empresas estão desligando funcionários, não estão abrindo vagas, ou aquela empresa que conseguiu se manter estável não está contratando, né? Porque ela está com receio de apostar alguma coisa e não vamos abrir vagas agora neste momento. Então, a pessoa que está desempregada, ela ficou com muito sem opção, né? Ela precisou se reinventar. Por isso que na pandemia teve vários casos, e a gente acompanha isso nas redes sociais, etc., de opções, pessoas que foram para culinária, pessoas que foram ser motorista de aplicativo, pessoas que foram fazer artesanato. Não que isso seja de todo ruim, né? A pessoa, sei lá, desenvolveu outros tipos de habilidades, mas talvez não era naquele momento que a pessoa queria fazer aquilo, né? Queria fazer mais como um hobby, como alguma coisa, né? Que não nessa pressão de que eu preciso vender meus bolos porque senão não vou ter como pagar a conta, né? Então concordo contigo, a instabilidade sempre existiu, mas aí não ao mesmo tempo para 200 milhões de brasileiros, ou, enfim, até a população mundial, digamos assim, né? Sim. Quando tu fala de a questão de trabalho, se eu estiver falando muito, me corta. De home office, realmente, eu fiz uma pesquisa, eu trabalho numa empresa de TI hoje, então há uns 3, 4 meses atrás eu fiz uma pesquisa com outras empresas de TI que até então não tinham essa prática de home office, né? E que hoje, né, naquela época como se fosse há anos atrás, alguns meses atrás, é uma realidade. Então já vai fazer parte da cultura da empresa. Se tu quiser ficar em casa, tu fica. Se quiser ir para o escritório, tu vai, né? Então home office se tornou uma grande realidade, né? Para empresas, né, que faz sentido ter isso, né? Sim. E acho que é nesse sentido que vale a gente pensar nessas novas atitudes que antes não eram tão vistas e que passam a ter uma visibilidade e também uma eficiência, inclusive. Porque antes disso já existia também estudos que indicavam que trabalhar em casa e dando uma liberdade para o funcionário, trabalhador, ou enfim, o nome que quiser dar, trazia uma saúde mental, logo uma produtividade por vezes até mesmo maior do que dentro de uma sala com computador e com horários e bater ponto, etc., né? Então, assim, é algo que estamos sentindo na pele, as empresas também estão sentindo na pele e estão se reorganizando nesse aspecto, bem como o exemplo que tu trouxe de uma pessoa que
foi desempregada e teve que se reinventar porque sentiu na pele essa questão do declínio financeiro dentro da sua renda familiar ou até mesmo da sua sobrevivência. Então, não era algo planejado, mas passou a ter que ser uma prioridade para, então, gerir sua vida, né? E acho que é um desafio, como todos os vídeos eu utilizo essa palavra, é um desafio lidar com essas mudanças. Mas mudanças estas que já existiam e que agora passam a ter uma intensidade maior. E isso não precisa ser desesperador, pode ser uma oportunidade de ser resiliente, inclusive. E nós vemos muito isso nas mídias, o quantas pessoas que se reinventaram e conseguiram dar a volta por cima mediante uma crise que abalou, e não abalou só as pessoas, abalou a gente, como tu bem traz, assim, nós estamos incluídos nisto. Nós também sofremos com isso e lidamos com isso de maneiras diferentes também. Né? E Lucas, para a gente já partindo para o fechamento, o que tu teria a nos trazer? Eu acho que a gente tem que começar, para quem não começou ainda nessa pandemia, acho que é bem importante começar a identificar aquilo que teve de oportunidades de refletir, de pensar no meio dessa pandemia. Acho que trouxe a questão da resiliência, enfim, nem sempre é fácil ser resiliente, dependendo do contexto da pessoa, mas essa pandemia veio para mostrar que, infelizmente, foi dessa forma, mas veio, né, o quanto que brasileiros, mundo, enfim, todo mundo, boa parte dos países tiveram, infelizmente, a pandemia, o quanto que a gente consegue se reinventar, né, e que a gente consegue trazer um novo pensamento, novas atitudes para uma situação adversa, né? Então, acho que vale também pensar em buscar ajuda quando não consegue fazer isso sozinho, né? Tanto que tem pesquisas no início da pandemia que mostram que o número de pessoas com depressão, o nível de ansiedade disfuncional estourou absurdamente, né? E quanto que essas pessoas também podem e devem buscar ajuda da forma como acharem melhor, porque faz parte também a gente pensar num novo jeito de lidar com essas diversidades e problemas da vida, porque esse vai ser um novo cenário, né? A gente, por enquanto não tiver vacina, é assim que a gente vai viver, né? E quando vier a vacina, como é que vai ser? Né? A gente vai voltar como era antes de 2020, antes de março de 2020? Vai cometer os mesmos erros? Ou não? A gente vai ter um novo pensamento sobre determinadas coisas, novas formas de lidar com o outro, né? Porque a pandemia também veio para mostrar que não estou usando máscara só para me proteger, estou usando máscara para proteger o outro. Então esse novo pensamento de que não estou sozinho no mundo e que a minha atitude, o meu comportamento influencia diretamente na vida do outro, isso veio também para mexer. Isso a gente vê desde condomínios que discutem. Eu aqui no meu condomínio, a gente estava discutindo inclusive sobre isso, de liberar ou não quadra das crianças e aí, enfim, tá, mas é propício para isso? Até coisas de uma forma muito mais macro, né? De empresas, de sociedade como um todo, e que cada um de nós temos responsabilidade por isso, né? Não adianta só a gente ter o governo como bengala ou o meu emprego como bengala ou alguma coisa nesse sentido. Todos nós temos responsabilidade sobre tudo que está acontecendo, seja muita responsabilidade, seja pouca responsabilidade, mas tem, né? Então acho que
vale muito a reflexão. Quem ainda não parou para pensar sobre isso, sobre tudo isso, e está só no piloto automático, é o momento de, né, dar uma refletida sobre isso. É verdade. E quando tu falava, Lucas, eu lembrei uma frase que eu ouvi já de algumas pessoas a respeito de quero deletar o ano de 2020. Ou esse ano é como se eu nem tivesse feito aniversário porque não comemorei com os meus amigos, familiares, etc. E eu paro para pensar a respeito disso. Eu sei que foi desagradável, que fomos privados de muitas coisas, né? Que perdemos coisas que tínhamos antes e que passamos a não ter, como convivências, aglomerações, né? Mas acho que é um momento válido, a gente não tem que apagar esse período por ter sido desagradável em alguma medida, mas poder refletir, como tu bem está trazendo, o que a gente ganhou, o que a gente aprendeu, o que a gente adquiriu, que tempo que a gente investiu mais, que talvez se não tivesse esse período não investiria. Eu coloquei um papel de parede na sala da minha casa que eu não teria colocado se não tivesse a pandemia, né? Eu comecei os vídeos aqui com o pessoal por causa da pandemia. Eu não teria esse tempo para fazer se eu estivesse no presencial, possivelmente, e talvez nem essa iniciativa de fazer. Então, poder olhar o que aprendeu, o que ganhou. Eu também já fiz uma listinha das coisas que eu aprendi nesse período, que todo mês eu coloco algumas coisas ali que vão modificando, vão acrescentando, e que é válido poder olhar, por exemplo, algumas coisas que eu já vi que eu coloquei lá em março, que eu nem lembrava que eu tinha colocado, e que hoje fazem muito sentido e me geram prazer de ter passado por esse ano, mesmo que difícil, mas ter suportado. Às vezes não é nem uma questão de resiliência, é de suportar, é de tolerar, né? E da melhor forma possível passar. Mas para passar, tem que poder entrar, né, nesse trilho, porque não é só o vai passar, é vamos lidar com isso. Concordo. Bem isso aí mesmo. Muitas coisas a gente começou a fazer porque veio essa realidade nova e deu certo. Algumas coisas não deram, e algumas coisas deram. E é assim, né? Faz parte. Faz parte, exatamente. Muito bem, muito obrigada, então, Lucas, pela tua participação aí no vídeo de hoje. Tenho certeza que vai contribuir com muitas pessoas que estiveram nos assistindo. Um abraço. Eu que agradeço, muito obrigado e até uma próxima, né? Então tá. Tchauzinho.